Vamos lá, meus caros, vamos retornar aqui a nossa linha de raciocínio para finalizar. Lembrando, nós estamos falando sobre noções de arquivologia, as noções, os conceitos mais importantes, beleza? Então vamos lá. O tema em que nós finalizamos a aula passada e vamos iniciar nesse é a preservação, conservação e restauração de documentos. Claro que nós não vamos aprofundar porque isso é um conceito bem complexo. Existem diversos conceitos bem complexos, mas nós vamos saber o principal. Detalhe, a conservação tem o objetivo a adoção de um plano para desacelerar a degradação. Então, conservar é desacelerar a degradação, porque todo documento tem a tendência a degradar, não é isso? Ele, se acabar com o tempo. E a conservação ela vai desacelerar isso aí. Perfeito? É importante diferenciá-la de restauração e da preservação. A primeira trata de medidas que visam estabilizar os danos através da recuperação. Então, restaurar é diferente de conservar. Restaurar é você recuperar. Recuperar alguma coisa em função dos danos. Beleza? Já a conservação é você desacelerar a degradação. Desacelerar a degradação é uma coisa, recuperar os danos é outra. Perfeito? Bom, a preservação já é uma dimensão um pouco mais abrangente. Iniciativas administrativas, políticas e sociais de proteção das possíveis deteriorações que comprometem a inteireza e a existência dos documentos e, consecutivamente, das informações nele. Agora, sempre fazer uma separação, uma distinção entre conservação e restauração. Conservação é conservar desacelerando o processo de degradação, parando ali. A recuperação, a restauração não, você recupera. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, especificamente, a distinção entre os três. A preservação, qual é o objetivo? Impedir que o documento se degrade. O objetivo é mantê-lo em seu estado original. Então, impedir que ele se degrade já é um pouco mais complexo, é a preservação. Beleza? Já a conservação é interromper o processo. Estão lembrados? Desacelerar o processo de degradação. Perdão. Então, a conservação é interromper esse processo de degradação. Já a restauração é recuperar o documento degradado, rever seu estado físico. Então, conservar é desacelerar o processo de degradação. A preservação, já antecipando, não é isso? Já é evitar o processo de degradação. E a restauração é recuperar o que foi degradado. Percebo que são estados diferentes da preservação, que na verdade ele tem um caráter um pouco mais preventivo, a conservação é para estabilizar, desacelerar, e a restauração já é corretivo. Beleza? Atuação, a preservação, procedimentos em estruturas físicas do acervo, como nos edifícios imóveis. Preventivo. A conservação, a atuação, pequenas intervenções, controle ambiente, manuseio e acesso. Controle de manuseio e acesso. E a restauração, intervenções diretas no documento, alterando a sua estrutura, recuperando sua estrutura. Então, perceba aqui que é uma distinção clara aqui neste quadro sobre preservação, conservação e restauração. Tranquilo? Por que conservar? Qual o objetivo de você conservar? Claro, as informações que estão contidas no documento, os fatos que registram, uma atividade que registra, a história, a memória de muitas coisas. Então, uma importância muito grande em conservar. Beleza? Conservar versus restaurar. O restauro do documento é parte crucial para o processo de conservação do mesmo. No entanto, é necessário ter em mente que, claro, que para conservar o ideal é que você restaure. Tá? Porque quando você faz a restauração, você recupera algumas partes degradadas e desacelera o processo de degradação. Porque é o objetivo? O objeto original é importante, sem sombra de dúvida. O objetivo da restauração, conservação e preservação é manter o objeto original, tá certo? Com poucas alterações. As marcas que ele carrega podem ser de importância histórica, é fundamental, as marcas. Certifique que sua interferência seja mínima, a interferência tem que ser mínima. E olha que é interessante, isso aqui que é importante, tá? Qualquer alteração no objeto original deve ser facilmente reconhecível futuramente e reversível, caso seja necessário, sem dano ao objeto original. Então, galera, aqui é um ponto crucial, tá?
Então, ele pode ser alterado? Pode ser alterado, sendo que essa alteração tem que ser reconhecível e reversível, se necessário. Então, tem que ser facilmente reconhecido. Bom, aquilo ali foi feita uma alteração no documento original. Então, tem que ser de fácil reconhecimento e irreversível. Se quiser tirar a alteração e restituir o original, tem que poder, beleza? Isso é importante. Fatores de deterioração. Deterioração. Quais são os fatores de deterioração? Ó, é comum encontrarmos acervos em péssimo estado de conservação. Galera, isso aqui é nível de curiosidade. Hoje, dificilmente você tem um arquivo conservando os documentos da forma correta. Então, é muito comum você encontrar acervos em péssimo estado. Nós sabemos que a degradação é contínua. Então, se não tiver um trabalho bom de preservação, conservação e restauração, a possibilidade é que muita coisa se acabe. Infelizmente, não é dada a devida importância a essa função, a essa especialidade. É um pouco negligenciado e é muito importante, tá certo? Então, vamos lá. Fatores que vão degradar. Intrínsecos, como o nome está dizendo, interno. Tá? Os fatores de deterioração que advêm do material que compõe o próprio suporte. Então, o próprio suporte tem material que pode deteriorar. Exemplo, são de natureza química, um exemplo, acidez do papel devido à presença de algumas situações. Então, resumindo, fatores intrínsecos são fatores de deterioração que vêm do próprio suporte, é interno a ele. Faz parte do documento porque é do próprio suporte. São chamados fatores intrínsecos e geralmente de natureza química. E tem os fatores extrínsecos, como o nome já é sugestivo, de fora, do ambiente, ó. Fatores de deterioração que não provêm do suporte, mas do meio externo a ele, ó. Podem ser, marque isso aí, podem ser de natureza física, exemplo, luminosidade, temperatura, umidade, de natureza química, poluição ambiental e poeira, biológica, micro-organismo, fungos, insetos, e mecânica, manuseio incorreto, desastre. Então, percebo que de natureza extrínseca, de fora, tá, existem vários fatores de deterioração. Tá? Podem ser, não esqueçam disso, natureza física, natureza química, biológica, mecânica. Tá? É fundamental. Isso vem de fora. Quando é de dentro, é do próprio suporte do documento. Direto. Práticas de conservação de documentos arquivísticos. Aqui traz especificamente algumas práticas. O importante é saber que existem etapas. O mais importante nesse tópico é fazer a distinção entre a preservação, a conservação e a restauração, sabendo que tem fatores que vão deteriorar um documento, que podem ser intrínsecos, internos, provenientes do próprio suporte ou extrínsecos, de fora, como fatores químicos, biológicos, físico, mecânico, beleza? Esses conceitos são fundamentais. Agora, ó, práticas de conservação, aqui só uma noção básica, documentos de arquivos caracterizados por ter sido produzido ou recebido, nós sabemos, todo arquivo é produzido ou recebido, beleza? No desenvolvimento de suas atividades, são de caráter orgânico e reflete atos estabelecidos durante as funções. O documento, para ser preservado, depende dos procedimentos adotados em sua produção. E aqui está a situação, tá? Ó, marca essa parte. O documento de arquivo, para ser preservado, depende do quê? Dos procedimentos adotados em sua produção, tramitação, acondicionamento e armazenamento físico. Então, preste atenção. Tá? A forma em que o documento vai ser preservado, a preservação do documento, não depende somente do armazenamento final, do acondicionamento físico, mas de como ele foi produzido também. Então é fundamental. Então a preservação ela depende desde a produção até o armazenamento final. Não está associado somente à forma de acondicionar, à forma de armazenar, mas também como foi produzido. Cuidado com esse detalhe. Beleza? Tanto que aqui tem um detalhe, ó. Tal como consta na página 6 das recomendações para a produção e armazenamento de documentos de arquivo, elaborado pelo Conselho Nacional. Então, nesse slide é importante saber que a preservação depende desde a produção, do momento em que foi produzido até o momento que foi armazenado, as condições que foram feitas. Bom, o objetivo da preservação é aumentar a vida útil do documento. E quais são as etapas? Quais são as etapas dessa conservação? A primeira é básica, né? Higienização, ó. Antes deve ser feito um levantamento de quais materiais poderão ser utilizados para a limpeza possa ser efetuada. É claro, para higienizar você tem que limpar. Agora, qual é o material que você vai utilizar para limpar?
tem que ser feito um estudo minucioso do suporte, né, do documento. Então, não é qualquer material. Você não vai usar álcool, por exemplo, detergente. Então, depende muito do suporte para você saber qual material que você vai utilizar para higienizar. Detalhe, o que a gente pode saber? O objetivo dessa etapa de higienização é a limpeza e remoção de sujeira. Limpar e remoção. Agora, o que a gente precisa saber dessa primeira etapa? Pode ser mecânica, exemplo, utilização de pincéis, flanelas, aspirador, bisturi, pinça, é o mais comum, a gente já viu muito isso, né? Mecânica utiliza simplesmente um equipamento como uma pinça para limpar, beleza? E pode ser também, ó, pode ser mecânico, a utilização, borracha, vinil, luvas, e pode ser também, ó, de natureza química. Então, cuidado, ó. Pode ser mecânico, a utilização dessas situações, mas pode ser também uma limpeza química. Qual o objetivo da limpeza química? A remoção de colas, etiquetas, fitas adesivas. Então, química, quando você vai usar um produto químico para remover, por exemplo, uma cola. Mecânica, quando você vai utilizar um simples acessório para fazer a limpeza, como ó, um bisturi, uma espátulazinha. Tá claro? Então, fazer só a distinção entre a limpeza química e a mecânica. Pelo próprio exemplo, fica fácil. Isso na etapa de higienização é o mais comum, né? A gente vê até em filme. Estabilização. Qual é o objetivo? O nome já está falando. Estabilização, ó, é desacelerar a degradação. Parar o processo, ó. Nessa etapa, os furos, rasgos e partes que estão faltando são tratados, visando a cessar a ação da deterioração. Beleza? Então, preste muito bem atenção, que estabilizar não é recuperar, é simplesmente parar o estado de deterioração. Beleza? E acondicionamento. O nome já está bem sugestivo. Então, a primeira etapa, higienizar. A segunda, estabilizar. Terceira, também tem que saber qual vai ser o acondicionamento, como é que ele vai ser guardado. Ó. Avalie em que lugar e de que forma os documentos serão tratados, devem ser mantidos. Então, o acondicionamento é avaliar exatamente o lugar e a forma em que eles vão ser guardados. Beleza? Chama-se acondicionamento. E a área de armazenamento é muito importante, o ambiente onde vai ficar esse documento. Aqui que está o problema. Tá? Infelizmente, como foi dito, isso aqui é muito negligenciado e muito difícil uma instituição ter um arquivo, um local para armazenar esse documento correto, com a incidência correta de luz, de umidade, de temperatura. Isso é fundamental em cada situação, principalmente quando você tem papel. Infelizmente, isso é muito negligenciado no Brasil. Inclusive, um profissional especialista dessa área, ele ganha relativamente bem, tá certo? Mas é uma especialidade que não é tão valorizada, é um pouco negligenciada devido à sua importância. E aqui conserva a história, né? Conserva muitas informações importantes. Beleza? Então, na área de armazenamento, ó, o controle da umidade, da temperatura é muito importante. Então, a depender do suporte do documento, é necessário que você faça um levantamento, uma análise do que pode incidir e degradar aquilo ali, deteriorar aquele documento. Beleza? Plano de emergência, isso também é outra etapa fundamental. Por que plano de emergência? Porque pode ter, por exemplo, um incêndio na sala onde está acondicionado, onde está armazenado esse documento. Pode ter uma enchente, pode ter algum sinistro que cause prejuízo ao documento. Então, é necessário ter o chamado plano de emergência, tá? Contar com esse plano para salvaguardar o local de armazenagem contra possíveis riscos ou sinistros. É muito importante. Se é difícil manter um local adequado, que dirá ter um plano de emergência. Manuseio e deslocamento dos documentos, isso é fundamental. Não adianta você ter todo esse trabalho, tá certo? Manter toda essa estrutura se você não estiver, ó, manuseando, deslocando os documentos de forma correta. Não pode transportar de um lugar para outro de qualquer forma. Existem documentos, processos, por exemplo, existe uma forma correta de transportar para evitar a degradação dele, a deterioração dele. Perfeito? E nós vamos parar por aqui. Galera, detalhe, aqui nós trouxemos só os conceitos principais. Claro que isso é um assunto complexo, precisa aprofundar, mas não há necessidade. Tudo que nós vimos nas aulas até aqui, nas 8 aulas que nós vimos, são os principais conceitos. Então, eu peço para vocês reverem isso aí e fazer uma bateria de exercício. Detalhe, não esqueçam dos conceitos iniciais e, principalmente, olha aqui que eu estou listando, os princípios da arquivística são fundamentais, são batatas, e aqueles conceitos que fazem diferença entre o outro.
Forma, formato, estão lembrados? Arquivo especial, especializado, sempre fazendo a diferença entre um e outro. Dei uma lida também nas regras de alfabetação, simples, tá certo? As formas de armazenamento. Não esquecer de protocolo, porque protocolo é batata também em prova. E também ter uma noção sobre procedimentos administrativos, microfilmagem, automação e a preservação. Então aqui nós tivemos uma noção geral de todos os pontos mais importantes que há em concurso. Beleza? Obrigado, galera. Até uma próxima oportunidade.